Carta de Joel Goldsmith aos seus alunos no mês de março de 1957. Leitura por César Guidini. Entendendo o corpo. O segredo da vida é a identificação correta. A identificação correta muda sua vida no momento em que você tem um conhecimento consciente de sua verdadeira identidade e começa a incorporá-la bem no momento em que você reconhece e percebe: eu sou a vida eterna. Eu não tenho que obter conhecimento da vida eterna por um livro. Um livro não tornará eterna a minha vida. Eu não tenho que procurar um homem cuja respiração está em suas narinas para aprender algo que me dará mais vida, juventude ou vitalidade. Não. Tudo isto que um livro ou qualquer homem pode fazer por mim é apenas me ensinar que eu já sou o que estou procurando. Aquilo que estou procurando, eu sou. Tudo o que Deus é, eu sou, porque eu e meu Pai somos um. No momento em que percebemos, eu sou a vida eterna, eu sou puro espírito, pura consciência, a questão surge imediatamente: mas e quanto a este corpo? Este é um mistério até então inexplicável. Com exceção dos escritos de O Caminho Infinito, não há literatura no mundo que eu já tenha descoberto que discuta esse assunto completamente. É um dos profundos mistérios do mundo filosófico e espiritual. A tentativa de chegar a um entendimento satisfatório deste assunto através do intelecto é quase uma impossibilidade devido ao fato de que o sujeito do corpo lida com as contradições não apenas na literatura filosófica e espiritual, mas contradições nas escrituras também. Ninguém que tenha tentado resolver essas contradições através da mente, isto é, através das faculdades de raciocínio ou do intelecto, já foi capaz de chegar a qualquer tipo de conclusão satisfatória. A explicação deste enigma veio à luz em minha consciência durante uma aula fechada e veio fluindo por pura inspiração. Eu não sabia nada sobre isso até aquele momento em que me foi derramado. Eu não estava consciente até mesmo de conhecer todas as passagens das escrituras que surgiram. É essa revelação que compartilharei com você nesta carta. Se você conseguir entender, esta será a lição mais importante que você terá aprendido na mensagem do Caminho Infinito. Há estudantes de metafísica que negam ter um corpo. Mas se eu sou, então devo ser encarnado, devo ter um corpo. Eu não posso existir como uma nuvem flutuando no ar, e mesmo se eu fosse uma nuvem flutuando no ar, isso também teria uma forma e corpo. Mas eu tenho um corpo. Eu estou corporificado, e meu corpo é o templo do Deus vivo. Está na Escritura. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Vamos pensar por um momento sobre a concepção de uma criança. Como vida, a criança existia antes da concepção. Onde? Como? Isso não se nos dá a conhecer nesse momento, exceto através da percepção mística. Mas sabemos que em algum lugar, de alguma forma, a vida existia e em certo momento tornou-se visível para a nossa consciência. Quando olhamos para aquela forma infantil, podemos dizer: ah, sim, essa forma não é a sua vida, porque eu posso lembrar quando essa forma não estava lá. Então isso não é você, essa é a sua forma. Existe um você separado e à parte desta forma. Há um você que tem uma forma invisível à minha vista. Esse reconhecimento é a identificação correta. O bebê é vida, a vida constitui o bebê, e a vida tem forma capaz de se propagar. Nós sabemos agora que aquilo que estamos vendo como o corpo representa a nossa visão ou o nosso conceito desse corpo. As mães têm um conceito que pode ser totalmente diferente do nosso conceito. As mães são conhecidas por dizer que seu filho recém-nascido é um bebê lindo, mas para a maioria de nós, bebês recém-nascidos não são bonitos. A mãe não sabe disso porque está olhando para a criança com olhos diferentes. Ela está vendo o seu conceito de bebê. E estamos vendo
o conceito universal de bebê. O que nós vemos é o nosso conceito de corpo. Assim é com todos nós. Nós olhamos um para o outro e vemos formas que nós chamamos de corpos. Um marido olhando para sua esposa ou uma esposa olhando para o marido pode ver algo totalmente diferente do que vemos. Uma mãe e pai podem ver seus filhos ou filha como algo muito diferente do que o irmão ou irmã podem ver-se uns aos outros. E consideremos ainda que podemos ver um ou outro deles como nosso amigo. Isso é o mesmo corpo, a mesma forma. É isso mesmo? Não, não é. Em cada caso, o que estamos vendo representa nosso conceito do que está lá. De acordo com a crença universal, substituímos um conceito de corpo por outro. Quando bebê, nós tínhamos um corpo que trocamos pelo corpo de uma criança. Quando nós superamos esse corpo, trocamos pelo corpo da juventude. Ainda mais tarde, este corpo cede para um corpo do adulto, que contém em si uma nova função, o poder de reproduzir-se. Esse poder não estava em nosso corpo infantil, não estava em nosso corpo de infância, mas à medida que avançamos em anos, descobrimos que o poder de nos tornarmos pais nos deixa, porque já não é uma função necessária sermos pais. Então nós estamos prontos para diferentes modos de vida. Então olhamos para trás e nos vemos desistindo de nossas bonecas e brinquedos. E então jogos, beisebol, futebol e livros escolares. E finalmente deixamos para trás a paternidade. Cada vez que uma função da nossa vida desaparece, deixamos uma parte do nosso corpo para trás e adquirimos um conceito novo e diferente de corpo, e com isso, um diferente papel na vida. Você deve chegar ao ponto em que você entende seu corpo e sua função em sua vida. Você deve entender que você não é esse corpo e esse corpo não é você. Esse corpo é um instrumento através do qual você está atuando. Você é a vida do corpo. Você é a alma do corpo. Você é a inteligência do corpo. Você é aquilo que usa o corpo como um instrumento para suas atividades. Você é aquele que caminha ou escreve ou pinta ou compra ou vende. Mas o corpo é o instrumento para o desempenho dessa atividade e ele é sempre obediente a você. Lugar certo do corpo. O corpo é o mestre da pessoa que vive em um estado material de consciência. Tal pessoa parece não ter controle sobre o corpo, mas é controlada por ele e pelas funções corporais. O momento em que se eleva até aquele ponto em que pode perceber a luz espiritual, ela começa, em certa medida, a possuir seu corpo. Ela governa seu corpo. Ela começa a usar seu corpo como ela deseja usá-lo. O corpo, então, ocupa seu lugar de direito como seu servo, em vez de seu mestre. Nós não amamos o corpo, nós não odiamos o corpo, nós não tememos o corpo, não pensamos no corpo como feio ou bonito, não pensamos no corpo como algo a ser descartado. É apenas o conceito errôneo do corpo que nós mantemos, que continuamente nos dá prazer ou dor. Não deveria nos dar prazer e nem dor. Vamos relegar o corpo ao seu devido lugar. Ele é um instrumento para a nossa atividade. É o nosso veículo para a expressão, assim como um automóvel é um veículo para o nosso transporte. Usamos nosso automóvel, mas não passamos todo o nosso tempo polindo ou admirando sua cor brilhante. E não estamos muito preocupados se fica um pouco de lama sobre ele. Nós o mantemos limpo o máximo possível e cuidamos para que ele tenha a lubrificação adequada. O mesmo acontece com o corpo. Cabe a nós mantê-lo limpo e bem preparado, alimentá-lo com sabedoria, respeitá-lo como o templo do Deus vivo. Lembre-se, o corpo em si é tão espiritual quanto nós. Esta forma que vemos é um conceito mental desse corpo. É apenas um conceito daquilo que é. Se isso que você vê com seus olhos fosse o que é, então sempre seria o que é e nunca mudaria.
Nunca seria jovem ou velho, doente ou saudável. É somente por ser um conceito do que realmente é que ele pode se alterar. Um dia parece saudável, um dia doente, um dia jovem e um dia idoso, um dia bonito e um dia feio. E tudo dependendo do quê? Dele? Não, de nossa visão do que ele é. Nós nunca estamos vendo o corpo de fato, estamos vendo um conceito humano de corpo. A carne como identidade espiritual. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. 1 Timóteo, capítulo 3, 16. O mistério da piedade é o quê? Deus foi manifestado na carne. Eu apareço como corpo, eu atuo através do corpo. Eu sou visto no mundo como corpo, mas eu não sou visto. Eu sou visto no mundo como corpo. Eu sou visto no mundo como carne. Toda a mensagem e missão do Mestre foi nos ensinar que somos os filhos de Deus. Eu e meu Pai somos um. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Ele foi cuidadoso em nos instruir nesse relacionamento com Deus, porque sempre ele disse, meu Pai e seu Pai. O Mestre sabia que seu ensino não teria valor se o diferenciasse do resto do mundo. Que valor teria o seu ensino e exemplo se ele fosse algo que Deus enviou para a Terra com o propósito de ensinar algo que não éramos capazes de viver? Eu saí do Pai e vim ao mundo. Nós somos concebidos imaculadamente. Nosso nascimento, assim como nossa missão, é a dos filhos de Deus. Nós não somos carne mortal como nós parecemos ser. O mistério da piedade é Deus encarnado como seu e meu ser individual. Deus manifesto na carne significa que Deus constitui a individualidade, que Deus é a vida, a substância e a própria forma de nosso ser verdadeiro. Como você conscientemente vive com a ideia de que Deus constitui o ser individual, o seu ser, e que Deus é responsável por seu suprimento, sua atividade e sucesso, você gradualmente começa a perder o senso de individualidade pessoal. Mais e mais você percebe que a responsabilidade repousa sobre Deus. Então é que você se volta para a fonte de todo bem, o princípio criativo, o Pai interior, para que Deus possa se revelar e a seu plano. Tudo tem sua base no invisível, que aparece visível e tangivelmente. Quando você começa a compreender esse fato, você vê que a criação é o ato de um princípio invisível, visivelmente manifesto. Deus se encarnando como forma manifesta, não a forma que você vê com seus olhos, mas a forma espiritual. As palavras do Mestre eram: e não chameis a homem algum de pai sobre a terra, pois um só é o vosso Pai que está no céu. Deus é o princípio criador deste universo que aparece em forma e variedades infinitas, manifestando-se visivelmente como ser individual. Portanto, o mistério da piedade reside em saber que Deus é o nosso ser, Deus é o seu ser, Deus é o meu eu. O assunto de carne ou corpo sempre foi um enigma para o mundo e grandes perplexidades surgem neste ponto. Onde a carne e o corpo se encaixam no esquema espiritual? Na Escritura encontramos essas palavras sobre o assunto da carne. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não haverá carne justificada diante dele. Nenhuma carne terá paz. Toda a carne perecerá em conjunto. Sua carne consumirá enquanto eles estão em pé. Porque se viverdes segundo a carne, morrerás. Toda a carne é erva, e toda a sua beneficência é como a flor do campo. Murcha a erva e cai a flor. Soprando nela o Espírito do Senhor, a carne de nada aproveita.
Na mesma escritura, há declarações aparentemente conflitantes como: todavia, na minha carne verei a Deus, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá junto. E toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne abençoe seu santo nome para todo o sempre. E aqui está a maior passagem das Escrituras de todos os tempos sobre esse assunto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para entender o assunto carne e corpo, precisamos entender o significado dessas passagens aparentemente contraditórias, mas que não são contraditórias quando seu verdadeiro significado é discernido. Espiritualmente, a palavra carne significa incorporação ou corpo. Deus se manifesta como carne, como forma, como individualidade. Vamos ver como a palavra carne pode ser aplicada a uma lei da ciência natural, como a gravidade. A lei da gravidade foi descoberta quando Isaac Newton observou que toda vez que um objeto era derrubado ou permitido cair no espaço, era atraído em direção à Terra. Sua observação desse fenômeno recorrente tomou forma na consciência, tornou-se carne. E suas subsequentes deduções deram a esta lei da natureza um corpo tangível que ficou conhecido como a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre teve um corpo, porque sempre existiu como uma lei operante, mas agora Newton deu-lhe outro corpo, um corpo de conhecimento. Isso agora tornou-se incorporado dentro da consciência. Da mesma forma, as leis da aerodinâmica e da eletricidade sempre existiram, e porque eles sempre existiram, eles têm forma ou carne. Elas existiram como a palavra, a lei invisível e desconhecida, intangível, não testemunhada, até que um dia essas leis tomaram forma na mente humana. Muito antes do primeiro avião voar ou da primeira lâmpada elétrica dar à luz, estas leis eram carne. Isto é, elas tinham assumido a forma como princípio de aerodinâmica ou princípio da eletricidade. Tudo o que era necessário era externalizar esses princípios em outra forma de carne. Assim que o cientista pesquisador ganhou um conhecimento de eletricidade e de luz elétrica, esses princípios tiveram forma ou corpo, um corpo de conhecimento. Então, quando o engenheiro eletricista aplicou esse conhecimento, tornou-se forma e corpo que vemos como luzes elétricas e dispositivos elétricos. Mas você pode ver que primeiro tinha que ter forma e corpo na mente de um Edison. Assim é com arte e música. Tem a forma na consciência do artista ou do compositor. Forma e som definidos. E beleza, então, externamente, tem outra forma, quando aparece como notas impressas de música, pinturas ou esculturas. Você vê a diferença aqui? Estamos incorporados na mente de Deus como forma espiritual. Então, nós aparecemos em algum conceito externo de forma. Esse conceito é mutável. Esse conceito é destrutível porque é finito. Aqueles de vocês que podem voltar na memória para o início dos automóveis e compará-los com os veículos modernos de hoje, podem ver como a forma externa ou conceito muda, mesmo que o princípio da engenharia automotiva permaneça essencialmente o mesmo. O princípio é o mesmo, a única coisa diferente é sua forma exterior. Isso ajuda você a ver o ponto que estamos expondo sobre a natureza mutável da forma? Espiritualmente, a palavra que é Deus, o não manifesto, se manifesta como o Cristo, ou Filho de Deus, uma ideia manifesta na consciência. Então, Cristo, o Filho de Deus, é nosso ser invisível e essa pessoa que você é sua evidência visível. Você e eu, individualmente, somos a evidência visível e exterior de nossa cristandade invisível. Nós existimos no seio de Deus como o Cristo. Nós aparecemos na terra como o Filho do Homem, mas nós somos o próprio Cristo exteriorizado como forma e individualidade.
Essa é a relação entre Deus e seu ser infinito, eterno e individual. Deus é o seu eu. Na mente que é Deus, você é carne, manifesta, evidenciada, testemunhada. Você é Deus encarnado, você é forma, você é individualidade. Assim é que todos aqueles que já viveram, que agora vivem e que viverão, existem agora na carne, em forma espiritual e integridade, eternidade e imortalidade. E são aqueles de quem lemos: na minha carne, porém, verei a Deus. Isto é, em minha consciência espiritual, individualidade, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós, na nossa carne, nossa identidade espiritual, podemos conhecer a Deus. Podemos ser como deuses nessa identidade espiritual que somos. E nós podemos pensar que não é impróprio cumprir as obras de Deus. Carne como conceito. Agora chegamos à palavra carne, como é usada em outro sentido em certas passagens das Escrituras. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nenhuma carne deve ser justificada à sua vista. Nenhuma carne terá paz. Em tais citações, carne pode ser traduzida para a palavra conceito. Esses conceitos terrenos e humanos nunca serão espirituais, e eles nunca revelarão Deus. Aquele corpo que é observado pelos sentidos humanos não é um corpo, mas um conceito universal de corpo. Não tem existência exceto na mente. O corpo é o verbo feito carne, mas em nosso presente estado de consciência, a maioria de nós pode ver apenas um conceito de corpo. Este conceito deve morrer. Mesmo o conceito que você mantém de si mesmo deve morrer, porque um conceito nunca pode conhecer a Deus. O conceito que você se mantém como homem, como efeito pecaminoso, doentio e humano, deve morrer para que você se torne consciente desta grande verdade. Eu sou o que sou. E é isso que eu sou. Quando essa percepção vem, seu antigo conceito de si mesmo morreu. Você cumpriu a instrução de Paulo para morrer diariamente e renascer do Espírito. Sim, até mesmo esse conceito de si mesmo deve morrer, porque esse conceito nunca pôde conhecer a realidade, nunca pôde conhecer a Deus. Só quando você se abstém de julgar pelas aparências, somente quando você deixa Deus definir o que você é e quem você é, somente através de uma transformação da consciência. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. A resposta virá: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Na realidade, você é o filho amado, a palavra feito carne, mas essa carne é uma individualidade infinita e um corpo infinito que é eterno. A palavra se fez carne. Manifestada individualmente como você e como eu. É o eu sou o que eu sou. Alguém já viu o eu com os olhos? Eu já vi isso. Você já viu isso? Não, você nunca me viu e eu nunca vi você. Eu vi seu corpo e eu vi meu próprio corpo, meu conceito de corpo, mas eu não vi você e você não me viu. O eu é invisível, perfeito, completo, para sempre e sempre. Ainda que alguma parte desta forma que eu vejo seja mutilada ou ferida, eu sou verdadeiramente completo, perfeito e harmonioso. O eu em mim é a palavra feita carne, é Deus individualizado, Deus feito tangível, Deus feito evidente. Que eu esteja intacto, completo e perfeito agora, e assim será daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, a partir de agora. Esse eu que eu sou é o desdobramento do eu que é Deus e é imaculadamente concebido. Eu estou aqui olhando para fora, a partir dos meus olhos, invisível para o mundo. Eu sou um estado de autocompletude em Deus, não autocompleto como um ser humano, mas porque o ser de Deus é o meu ser,
e eu sou autocompleto. Eu incorporo dentro de mim mesmo a plenitude da divindade. Na realização espiritual da sua encarnação individual, você pode verdadeiramente dizer: ainda assim, em minha carne verei a Deus. Carne, observada através dos sentidos, é o nosso conceito de identidade. Carne, apreendida espiritualmente, em meditação, é a nossa forma espiritual, não só de corpo, mas de ser. Deus, ao individualizar-se como o seu ser e o meu, foi feito carne, evidente e tangível. O Verbo se fez carne. Aquilo que você vê com os sentidos é o conceito de carne do mundo. Esse conceito é mutável e deve morrer. Ele morrerá, seja por meio da aceitação da crença mundial da idade, doença e morte, ou seja por transformação da consciência. A decisão está com você. Deus não tem prazer em sua morte. Volte-se e viva. Se você aceitar o conceito mundial de idade e doença, o conceito conhecerá a morte e nada poderá salvá-lo. Por outro lado, você pode chegar à morte do seu conceito de corpo sem dor, superando-o. Conforme você percebe mais completamente a natureza da palavra feita carne, você descarta o conceito mortal de carne e, finalmente, encontre-se com um corpo sem doença, sem idade e sem dor. Como você vive na percepção consciente de Deus como a fonte e princípio criativo do seu ser e do seu corpo, e permanecendo em mim e minha palavra permanecendo em você, você morrerá para a transformação na carne. O corpo mostrará uma aparência cada vez melhor, juventude, vitalidade e força. Externamente ele aparecerá como um conceito melhorado, mas não será bem assim. Será a sua realização manifestada. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se vós, pelo Espírito, mortificardes os atos do corpo, vivereis. Use a palavra consciência no lugar de espírito e diga: se você, através de sua consciência da verdade, mortificar os atos do corpo, então viverá. Em outras palavras, se você vive por aquilo que se externalizou como forma, isto é, um conceito, este conceito vai morrer. Por exemplo, alguém que vive e depende unicamente de dinheiro para o seu suprimento e da confiança material para o seu bem-estar, deve eventualmente morrer, porque esta é a carne que é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Essa sensação de carne é terrena, e como você semeia para a carne, se você conduzir sua vida como se esse corpo fosse você e vive sua vida atendendo a esse corpo, você está semeando para a carne e colhendo corrupção. Se sua atenção está em sua imagem, sua comida, sua saúde ou o seu tipo de automóvel que dirige, ou se sua casa é melhor que a casa do vizinho, você está semeando para a carne. Você está preocupado com a forma exterior. Negligenciar sua vida espiritual, numa louca busca dos prazeres dos sentidos, os lucros dos sentidos, ou até mesmo as belezas dos sentidos, é semear para a carne, e a colheita de corrupção se seguirá. Não há nada errado sobre a vida bonita e graciosa, quando isso vem como uma coisa adicional, como o efeito do desdobramento espiritual. Aprecie toda a boa carne do mundo, a forma, desde que seja um desdobramento externo de uma graça interior. Nem só de pão viverá o homem, pela confiança na matéria, nas formas, mas por toda palavra que sai da boca de Deus. Em sua imensa sabedoria, o Mestre nos ensinou que não precisamos nos preocupar com isso que tem forma exterior. Não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim
nunca terá sede. Eu tenho carne para comer, a qual não conheceis. Esse pão, essa carne, é a carne interna que está em Deus e é de Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos estados de consciência, muitas formas incorporadas, e esses estados de consciência se exteriorizarão no que nós chamamos carne, em forma e variedades infinitas. Aproveite tudo de bom que vem para você, mas não agarre-se a isso ou dependa disso. Esteja disposto a vê-lo chegar e estar disposto a vê-lo ir, sempre abrindo espaço para um maior desdobramento de dentro. A carne interna é imutável, mas se externaliza em formas sempre novas, superiores e mais refinadas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Uma transformação está ocorrendo em sua consciência e está quebrando os velhos padrões para que a nova vida possa surgir. Isso pode ser um processo doloroso, mas a dor vem por querer se apegar ao velho. Você deve estar disposto a se submeter a essa transformação da consciência para deixar seus velhos padrões de pensamentos e formas do corpo irem, para que você possa emergir na carne que é vista e entendida como sua individualidade real, eterna e infinita. Esta carne continuamente se externalizará em novas e mais sutis formas de corpo e funções corporais, que serão a manifestação visível do seu estado mais elevado de consciência. Nosso trabalho não é nos livrarmos do corpo, mas sim sermos vestidos com um novo conceito de corpo. Em algum momento, todos nós vamos descartar esse envelope externo e dar um passo em direção a uma herança superior. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Alguns morrerão depois da carne, e alguns voluntariamente deixarão esta forma por outra mais elevada, para que a mortalidade possa ser engolida pela vida. Lembremo-nos, toda causa está incorporada em nosso próprio ser. Esta causa sempre aparece como efeito e, portanto, esse efeito deve morrer diariamente, para que uma nova forma possa nascer, ser formada, expressada e revelada. Deus é meu ser, minha individualidade, minha consciência, e essa consciência que eu sou é a lei, a vida e a verdade, aparecendo visivelmente como minha experiência diária. O corpo não me influencia, eu influencio o corpo. O corpo não é uma lei para mim, eu sou uma lei para o meu corpo. A verdade que conheço é a lei para o meu ser e meu corpo. Eu sou a consciência, e a consciência que eu sou governa e controla o corpo. O corpo não controla a consciência controla o corpo. Essa é a identificação correta.